O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro afirmou hoje que o senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, vai viajar para os Estados Unidos. Essa viagem, ainda sem data confirmada, terá como objetivo defender o PIX e discutir também as tarifas anunciadas pelo governo norte-americano contra produtos brasileiros. Segundo o ex-deputado, o governo do presidente Lula deixou de agir para evitar as medidas. Na publicação feita pelas redes sociais, Eduardo afirmou que as tarifas impostas pelos Estados Unidos decorrem de fatores ligados à política interna do Brasil. Segundo o ex-parlamentar, a administração dos Estados Unidos recomendou as medidas em virtude da atuação do ministro Alexandre de Moraes, das políticas do governo Lula e de ações adotadas contra empresas norte-americanas que operam no Brasil. Segundo o ex-deputado, abre aspas, Flávio vai atravessar o oceano para tentar barrar esta tarifa, fecho aspas. Começar com o Roberto Mota, a viagem anunciada por Eduardo, de que Flávio irá aos Estados Unidos para defender o PIX e também negociar as tarifas. Fico imaginando se conseguir, por exemplo, reverter as tarifas, né, Mota? Mesmo que não consiga, a viagem já é uma boa estratégia, porque é importante chamar a atenção das pessoas para as diferenças entre as políticas externas dos dois candidatos. Quando se trata de política externa, as escolhas feitas pelos candidatos da esquerda e da direita são bastante diferentes. É um bom critério para que a gente observe. O Partido dos Trabalhadores escolheu se aliar a regimes como Venezuela, Nicarágua, Cuba, Irã. Todos esses regimes, além do seu caráter autoritário, são inimigos históricos dos Estados Unidos. Mas a onda que varre as Américas é uma onda pró-americana e é uma onda de direita. Não custa lembrar, desde janeiro de 2025, nenhuma eleição presidencial na América Latina foi vencida pela esquerda. Pois é, deixa eu chamar o Cristiano Beraldo também para trazer os apontamentos dele. Você, Beraldo, ainda que muitos elogiem a proatividade de Flávio Bolsonaro em conseguir a agenda para tratar dessas questões com representantes do governo dos Estados Unidos, o que é preciso considerar em relação ao posicionamento do governo norte-americano que abre as portas, recebe um pré-candidato. Muitos falam em interferência. Dá para trazer algum tipo de elemento para discutir isso? Olha, Canhoto, vamos lá. Flávio Bolsonaro fez um movimento correto. Ele se inscreveu para apresentar seus argumentos contra tudo que foi listado em relação ao Brasil pelo governo norte-americano para justificar essas tarifas que foram impostas. Fazendo isso, ele cria essa imagem e dá substância a uma narrativa de que ele está trabalhando para favorecer setores da economia brasileira que seriam alcançados por esse tarifaço, que Flávio, não é subserviente a Donald Trump, que Flávio não é alguém que está do lado dos Estados Unidos contra o Brasil, que, na verdade, ele está fazendo tudo que está ao seu alcance e as relações boas que mantém com a família Trump para poder defender os interesses brasileiros. Essa é a narrativa que vai ser construída a partir dessa visita de Flávio Bolsonaro a Washington. Agora, do ponto de vista prático, quando um país qualquer impõe tarifas ou sanções ou faz qualquer tipo de movimento em relação a um outro país, naturalmente que apenas o governo daquele país é que tem legitimidade para fazer propostas, assumir compromissos, para negociar. Olha, retira as tarifas e a gente vai reduzir alguma tarifa de produtos americanos no Brasil. Quer dizer, aí é sentar na mesa e a negociação vai acontecer conforme os interesses de cada um dos lados. O senador Flávio Bolsonaro, ele pode ter muitas boas intenções, mas ele não tem ainda, porque não foi eleito presidente,
a autoridade que um governo precisa ter para assumir compromissos em relação a outro. Então, é um movimento, Caniato, de mídia, para dar repercussão, para mudar a narrativa do governo, que fala que ele que está preocupado com a soberania e que Flávio Bolsonaro é um entreguista, que está do lado de Donald Trump. Eu acho que a dinâmica em torno dessa participação de Flávio Bolsonaro será por aí. Pois é, deixa eu passar para o Bruno Musa, mas também tem aquele ingrediente, né? O Beraldo menciona que tem esse fator midiático, mas tem também quase como um aceno de uma administração de um país tão poderoso sobre um pré-candidato que talvez tenha uma agenda muito mais alinhada com aquele país. E isso por si só já seria um sinal verde, né? Um apoio tanto nesse momento. Sem dúvida nenhuma. E como foi colocado aqui, isso não é um movimento único e exclusivo que tomaria corpo aqui no Brasil. A gente está vendo e comentamos ontem bastante a respeito dessa nova rota que a América Latina está tomando e até boa parte dos países europeus que começaram ali pelo leste e até, como eu mencionei ontem, a Alemanha, que é o carro-chefe da Europa, falando que o estado de bem-estar social, como está desenhado, não para mais de pé. Isso também é uma mudança estrutural da própria economia que foi desenhada ali já algumas décadas atrás. Só que, claro, nada de se assustar. Quando o dinheiro acaba, você simplesmente precisa mudar aquilo que parece muito bonito, mas a conta não fecha mais. Fica muito claro esse alinhamento direto com a economia americana, que não necessariamente tem a ver, claro que agora sim, porque Donald Trump é o presidente, mas tem muito mais a ver com os valores lá de trás da economia americana, valores pró-mercado, valores de mais liberdade econômica. Quando você vê, por exemplo, uma das propostas definidas pelo eleito presidente colombiano, é uma redução de 25% do tamanho do Estado. 25% é algo que o Milei conseguiu fazer até agora na Argentina. Ou seja, é um tamanho muito, muito expressivo. Estamos falando de 1/4 do tamanho da máquina pública. É gigantesco. Para ter uma ideia comparativa, o Estado no Brasil ele tem um tamanho sobre o PIB de 47%. A França, que é o maior Estado do mundo, 60% sobre o PIB. Então, é muito relevante você reduzir em 25 pontos percentuais. Muito relevante. Claro que no início você sente, mas depois você traz uma sensação de muito mais prosperidade, uma vez que essa forma de capital que é extraída das pessoas e das empresas volta para eles em forma de mais liberdade, mais geração de emprego e muito mais produtividade dentro da sociedade e não pessoas que se procriam e permanecem, se perpetuam dependendo de alguma ajuda de um Estado, só que o dinheiro simplesmente acaba. Então esse alinhamento, Caniato, ele é muito mais concreto, ele é muito mais real e muito mais alinhado ao mercado de 2026. Tecnologia, flexibilidade, inteligência artificial. Ou nos adaptamos ou continuaremos parados como de fato estamos no século passado. São alinhamentos de valores que trouxeram o mundo basicamente se desenvolver alguns anos atrás. Depois tivemos um período ali onde o Estado veio crescendo, as pessoas passaram a acreditar que isso duraria para sempre, mas como eu sempre falo, a realidade se impõe. Então, ou nos adaptamos a uma ideia muito mais de liberdade e pró-mercado, com incentivos à criação de empresas, incentivo à geração de empregos, reduzindo o tamanho dos impostos e mantendo mais liberdade empreendedora dentro do país, ou de fato nós ficaremos presos ao passado e cada vez mais veremos as curvas que já vemos hoje se abrirem com relação ao restante do mundo e ao Brasil. Por exemplo, a produtividade do Brasil, que ficou estagnada nos últimos anos da indústria, ao passo que no restante do mundo, na grande média, subiu. E esse é um de vários itens que a gente pode analisar. O PIB per capita no Brasil, em termos reais, que ficou praticamente estagnado comparativo ao restante do mundo, o ranking de corrupção que nós crescemos, enfim, ou nós corremos atrás, que demora mais, ou então permaneceremos parados no tempo. E, obviamente, esse alinhamento é o caminho único e imprescindível para a gente pensar num crescimento sólido no longo prazo. Pois é, deixa eu passar para o Dávila. Dávila, em regimes democráticos, o presidente tem total liberdade para receber candidatos da oposição de outros países para tratar de muitas questões, tendo alinhamento político ou não. Mas, naturalmente, naquele país de onde saiu o visitante, pode haver discussões em relação à intervenção, né? E a gente escutou isso de algumas pessoas aqui no Brasil. Enfim, queria que você trouxesse um pouco da percepção quando a gente olha para os aspectos da diplomacia internacional, né?
Eu concordo com o Beraldo, é um jogo político, mediático, eleitoral. Você vai lá para dizer que defende o PIX e que você é contra tarifas. E isto é importante no movimento político de Flávio Bolsonaro, justamente porque o seu irmão, Eduardo Bolsonaro, está sendo justamente julgado por coação, né? Já foi julgado por coação, como alguém que está mexendo-se nos Estados Unidos para jogar contra o Brasil. E o que o Flávio Bolsonaro vai fazer é mostrar que não, que ele joga a favor, que ele é contra a tarifa e que ele é a favor do PIX. Então é um movimento político. Agora, o que me preocupa nessa eleição é a falta de coragem de Milei, que mostrou durante a sua campanha eleitoral, teve coragem de tratar os assuntos difíceis de uma maneira precisa, extremamente clara, e que deixou a população ganhando cada vez mais confiança nas propostas dele. Por isso que ele ganhou a eleição. Você se lembra aqueles quadros que Milei falava, que com todos os ministérios que ele ia acabar, que ele colocava aqueles post-its e arrancava um por um, dizendo fora, fora, fora. Por exemplo, isto é uma maneira para ilustrar o que o Musa acabou de dizer. Como é que você vai reduzir o tamanho do Estado? Você não precisa fazer uma discussão técnica, mas você precisa ter algo visual para mostrar o seu comprometimento na direção que você vai tomar. Como é que nós vamos resolver a questão fiscal? Não precisa fazer um discurso técnico, mas você vai ter que usar o humor, ou números, ou indignação para mostrar que você está comprometido com aquilo. A única questão, e hoje os candidatos da direita estão deixando claro que vão lidar com dureza, é a questão da segurança pública. Mas em termos de corrupção, redução do tamanho do Estado, abertura econômica, fazer a economia voltar a crescer, é o que todo brasileiro quer. Não tem nenhum brasileiro da classe mais baixa, classe mais alta, que não quer ver esse país voltar a crescer. Zero. É um silêncio sepulcral sobre esse tema. Então, ou esses candidatos começam a se manifestar claramente sobre esses temas, ou a eleição vai ser difícil, porque todos aqueles que se manifestaram sobre isso, o Espriella na Colômbia também fez isso, perderam a eleição na reta final. Para ganhar a eleição, precisa ter coragem para assumir compromissos e atacar as coisas que tiram o sono do brasileiro. Que nós já falamos aqui, é a economia, é a corrupção e a segurança. Se nesses três assuntos não tiver uma comunicação muito clara, um compromisso sério, vai ser um jogo muito duro, como a gente viu nessas eleições na América do Sul. Mesmo com todo esse comprometimento, a reta final foi olho mecânico, diferença de 1,5%, 2% de votos. É muito baixo. Então, se faltar este punch dos candidatos da direita, terá um enorme problema, que pode ser aquele 2% dos votos que faltarão para se elegerem e tirarem o Brasil desta armadilha do baixo crescimento, da corrupção e da violência. Antes de passar para o Mota, deixa eu só pedir para o Beraldo trazer um complemento, porque o Beraldo tem uma informação importante a respeito do modelo da participação do senador Flávio Bolsonaro nesse evento, nessa agenda nos Estados Unidos. Muitos acabam vendendo como se fosse uma reunião privada, mas trata-se de uma audiência pública, não diminuindo a importância da viagem, né, Beraldo? Não, sim, só para esclarecer para a nossa audiência, né? Essa não é uma reunião no Salão Oval com o presidente Donald Trump. É uma audiência pública do Escritório de Comércio Internacional dos Estados Unidos, que faz parte do rito estabelecido pelo país e que está aberta à participação de pessoas que queiram agregar informações até para contrapor os argumentos do governo americano que foram usados para justificar essas tarifas. Obviamente, isso faz parte de uma negociação entre representantes de dois países. E o governo brasileiro não está afastado da sua responsabilidade de ter uma estratégia que seja vencedora nessa negociação. Se as tarifas forem mantidas, não é uma frustração do Flávio Bolsonaro,
Não é sinal de que a sua ida ou participação nessa audiência pública deu errado. É sinal da incompetência do atual governo brasileiro. É importante ficar isso claro para que a gente não crie expectativas erradas em relação ao papel que cada um precisa desempenhar nessa situação. Deixa eu passar para o Mota, só para a gente encerrar essa discussão. Mota, é normal, né, que lideranças, presidentes ou candidatos à presidência queiram estar alinhados com os Estados Unidos, né? Estar alinhado com os Estados Unidos pode gerar uma série de oportunidades. Já ao contrário... Isso me parece uma questão que é entendida só por alguns políticos. Para outros, essa questão de política externa, de relacionamento com outros países, está completamente subordinada à conveniência eleitoral e a outras conveniências que escapam ao nosso entendimento, né? É difícil você entender como alguém que tem os interesses do Brasil em mente, que está preocupado em reduzir realmente a pobreza, em levar o Brasil na direção do desenvolvimento, é difícil entender como uma pessoa como essa acha que se aliar a regimes autoritários, alguns dos regimes mais atrasados do planeta, como isso vai ajudar em alguma coisa o país. Então a gente não pode deixar de chamar a atenção para essa diferença importante. No momento, se eu não me engano, foi na semana passada que Eduardo Bolsonaro foi condenado na Corte Suprema do Brasil por coerção no curso do processo, né? Por ter feito uma coisa que os políticos de esquerda do Brasil fizeram a vida inteira: denunciar no exterior arbitrariedades cometidas pelo Estado brasileiro, o que é um dever de um parlamentar. Isso não é um erro do parlamentar. Se ele acha que tem alguma coisa errada acontecendo aqui, é dever moral dele, como representante, denunciar. Mas eu queria chamar a atenção para o fato de que há muito tempo eu testemunho o preparo do Eduardo Bolsonaro para essa tarefa. Eu vi o Eduardo Bolsonaro conduzindo esses encontros CEPAC, que são encontros conservadores, com a presença importante de representantes de fora, dos Estados Unidos, da Europa, da Argentina. Eu vi, no último encontro ao que eu fui, um argentino, um político argentino, que eu nunca tinha conhecido até então, baixinho, com um penteado estranho, que hoje é o presidente da Argentina, Javier Milei. Então, meus amigos, existe uma diferença muito grande entre você ter um mínimo de visão sobre o que significa colocar o Brasil no cenário mundial, ou você achar que o bacana é botar um chapéu Panamá e sair por aí.